boards. Existe um movimento internacional para aumentar a participação de mulheres em conselhos de administração de empresas e conselhos consultivos. No entanto, não basta você estar sentado numa cadeira de conselho com uma figura decorativa com o objetivo de cumprir uma estatística de diversidade e inclusão daquela organização. Você precisa ter voz ativa e participar das decisões. Com esse objetivo, três pesquisadoras fizeram uma pesquisa muito interessante e publicaram os resultados na revista Harvard Business Review. E eu vou analisar aqui os resultados da pesquisa. Vou falar para vocês quais foram os resultados e comentar um pouco o meu próprio ponto de vista. Eu sou Silvina Ramal, participo de um conselho de uma organização, sou conselheira certificada. Agora existe todo um movimento, né, de certificação em governança. Também sou empresária, autora de livros. Se gostar do conteúdo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificações. Muito bem, vamos falar da pesquisa feita por essas mulheres e é importante dizer que as conclusões que elas encontraram valem para qualquer grupo de trabalho onde você, mulher, tenha que interagir com homens. Muitas das conclusões são, enfim, se aplicam a várias situações. Enfim, essas pesquisadoras entrevistaram 43 mulheres que hoje fazem parte de conselhos das empresas listadas na revista Fortune 500, portanto, empresas de grande porte. E elas encontraram algumas conclusões bem interessantes. Primeiro, as mulheres relataram que sim, existem resistências, existem barreiras. E um dos principais desafios que elas encontraram é que os homens exigem delas uma dualidade. Em primeiro lugar, eles querem que as mulheres sejam frias, racionais, como os homens, né, tendo aquela competência típica do masculino, né? Não vamos falar dos homens, vamos falar do masculino, que consegue ser muito frio, racional e assertivo, mas ao mesmo tempo eles querem a calidez da mulher, né? A suavidade, eh, a leveza que a mulher traria. E às vezes é difícil conjugar esses dois perfis, né? E, bom, com relação às resistências que elas sentem, elas destacaram algumas táticas que elas usam para vencer essa resistência e eu achei muito interessantes. As pesquisadoras trazem as táticas mais utilizadas por elas, são 6 táticas. Quais são? Em primeiro lugar, usar a tática de perguntar. Ao invés, por exemplo, de afirmar, dizer essa estratégia que vocês estão levantando tem muitos pontos negativos. Fazer uma pergunta, porque a pergunta estimula o pensamento, estimula a reflexão. E, enfim, traz muita riqueza, né? Perguntar é sempre uma boa estratégia. Então, elas falam, por exemplo, qual seria o ponto negativo dessa estratégia? Ou então, há outras possibilidades de abordar esse assunto que poderiam trazer benefícios maiores do que a forma que vocês estão colocando aqui? Então, como eu falei, quando você pergunta, você estimula a reflexão e às vezes você faz o próprio grupo chegar a conclusões melhores do que aqueles estão chegando, do que ao contrário de afirmar, né, categoricamente. Essa estratégia tem muitos pontos negativos, isso gera resistência, isso não provoca reflexão. Então, perguntar. A segunda tática é conectar-se. O que a gente tem que entender, aí é uma reflexão minha que o homem, enfim, ele estava acostumado ao mundo do trabalho muito masculino, feito por homens para os homens, e eles estavam muito confortáveis nesse ambiente. E quando a mulher chega, embora ele reconheça o valor e a importância de ter as mulheres no grupo, claro que ele sente que, enfim, ele perdeu, né? Perdeu um pouco da intimidade, perdeu um pouco do ambiente onde ele já estava na zona de conforto dele. Sempre que você tem um novo membro que traz outra cultura, outra visão, outra forma de atuar, sim, você gera um certo desconforto nas outras pessoas. E esse desconforto pode levar a uma situação de resistência. Então, uma forma de vencer essa resistência é exatamente você se aproximar e criar laços, né, através da conexão. Como é que você cria conexão? Trocando informações fora do horário do trabalho, né, sobre família, sobre viagens, sobre hobbies, porque aí aquele conselheiro que te via como uma figura nova que está desestabilizando o ambiente, pode ver que você simplesmente é uma pessoa que como ele tem desafios com os filhos,
ou que gosta de viajar para os mesmos lugares que ele, ou gosta dos mesmos esportes, e tudo isso vai criando conexões que ajudam a vencer as resistências. A terceira tática é ser assertiva. As primeiras duas táticas, né, a questão de perguntar e de criar conexões, são muito femininas, né? Aquela coisa da mulher de ir vencendo aos poucos com suavidade. Essa não, essa seria mais masculina, de expressar opiniões e pensamentos com força e confiança. E é muito interessante, eu faço até uma autocrítica nesse ponto, porque eu, como mulher, costumo muito, quando eu vou expressar uma opinião, às vezes eu passei horas, dias estudando algo, tirando conclusões a respeito de um tema, e quando eu vou apresentar minhas conclusões, eu falo coisas do tipo: eu gostaria de ouvir vocês sobre uma coisa que eu venho pensando e amadurecendo, ou então, veja bem, eu acho que eu teria uma opinião diferente, uma outra visão de ver isso, e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Eu não sei se vocês percebem que essa forma de se expressar pode ser muito educada, muito suave, mas pode passar insegurança. E às vezes o que um grupo de trabalho precisa de você é segurança, é força, confiança. Então, se eu passei vários dias estudando um tema e cheguei a uma conclusão, eu tenho que chegar lá e dizer, pessoal, olha só, eu fiz um estudo e eu trago aqui conclusões que eu acho que são muito importantes, muito relevantes e vão nos trazer grandes benefícios. Eu já falei isso em outros contextos. O excesso de humildade, às vezes, não é uma qualidade. Ela é uma qualidade em outros contextos, não num board que tem que tomar decisões estratégicas que às vezes afetam a vida de milhões de pessoas. A humildade tem que existir no board, mas em outro tipo de contexto, não no momento em que você vai apresentar suas opiniões, suas decisões, que são baseadas em estudo, análise, cuidadosa. Então, a quarta tática é mencionar a própria qualificação, porque talvez inconscientemente aquele grupo te veja como uma mulher insegura ou pouco preparada. Eles podem trazer experiências que eles tiveram com mulheres ou com as mulheres da própria família deles, e eles não te vejam como um profissional qualificado que você é, uma profissional. Então, às vezes é importante você mostrar que você tem embasamento para falar ou para tomar a decisão que você está tomando. Então, falar frases do tipo: eu liderei a área de risco da empresa XPTO durante 20 anos e eu não estou preocupada com esse ponto que você levanta. Ou eu facilito processos de planejamento estratégico há mais de 20 anos e eu sei que essa forma que você está abordando a estratégia não vai ser produtiva para nosso processo de tomada de decisões. As pesquisadoras apontam que às vezes você mencionar a própria qualificação pode ser pode ser uma faca de dois gumes, né? Porque por um lado traz embasamento para o que você está falando, por outro pode apresentar insegurança, pode mostrar insegurança. Então, não abuse dessa estratégia. Só fale da sua qualificação, da sua experiência anterior, quando for extremamente necessário para endossar algo que você está falando. E também, se você usar isso repetidamente, você corre o risco de associar a sua imagem a uma competência específica. Então, se você em todas as reuniões estiver dizendo, eu liderei a área de risco da empresa XPTO por 20 anos, eu liderei a área de risco, como líder da área de risco, o que vai acontecer é que as pessoas vão te associar como uma pessoa especialista em gestão de risco. E, no entanto, às vezes você tem várias outras competências que, enfim, não vão ser associadas à sua imagem profissional. E isso é muito perigoso. Quer dizer, é perigoso no sentido de que vai te desqualificar para suas outras competências. A quinta tática é bem feminina, é esperar. É ouvir, observar antes de expressar opiniões. Tem pessoas que têm muito isso de atropelar, né? Eu vou chegar, eu preciso falar. Aliás, outro dia um colega meu falou uma coisa muito interessante, né? O conselheiro, às vezes, quando ele vai para uma reunião de conselho, ele acho que ele tem necessidade de falar, porque afinal ele está lá, ele vai finalmente se performar como conselheiro e ele não pode ficar calado. Só que essa necessidade de falar, às vezes, vai tornar a reunião mais longa, prolixa, sem necessidade. Então, espera o momento certo. Se você achar que não tem nada para dizer, para aportar naquele momento, você não precisa falar só para marcar presença. Ouve, observa.
registra, vai chegar o momento de você colocar suas opiniões. E isso é bem feminino e é uma característica muito positiva das mulheres, que elas são muito analíticas, muito reflexivas, e às vezes se espera que elas tenham esse papel. Porque se você quisesse mais uma pessoa para chegar lá com tanta assertividade, né, com tanta firmeza, você teria outro homem. E não quer dizer que os homens não ouçam, né? Essas, essas questões sobre gênero, às vezes, são muito complicadas, porque tudo que você fala de uma mulher parece que você está dizendo que os homens não têm aquela característica, e não é isso. São tendências, que as mulheres às vezes são mais num sentido ou mais em outro, e os homens são mais no sentido A, B, mas não quer dizer que, enfim, todo mundo tem as competências, e também não quer dizer que às vezes os homens tenham competências típicas de mulheres, às vezes melhor do que elas, e muitas mulheres também que são extremamente com viés mais masculino, né, na forma de se portar numa reunião. Até porque masculino e feminino são perfis, né? Às vezes não estão associados a homens e mulheres. A sexta tática que elas colocam é checar, porque às vezes no calor da reunião muita coisa é dita, muita coisa é trazida de informação e não é detalhada. E se você é nova num conselho, às vezes você vai pegar muitas situações no meio do caminho que não foram colocadas na reunião de ambientação, né, no processo de ambientação ou onboarding, como se diz hoje, que você teve. Então, você pode checar fora do ambiente da reunião. Você aborda um par da reunião e diz: Olha, você checar entendimento, né? Você mencionou melhorias imediatas no setor X na reunião. O que que você quis dizer exatamente com isso? E aí você pode ir levantando informações relevantes e trazendo mais entendimento para a situação. É extremamente, enfim, adequado você fazer isso. E às vezes o que que acontece na reunião, você não tem oportunidade de fazer checar de uma forma mais aprofundada determinada informação, ou determinado documento, etc. Como reduzir a resistência às conselheiras nos conselhos de modo geral, aí não falando tanto da atitude das mulheres. E as pesquisadoras trazem algumas observações muito importantes. Em primeiro lugar, que o processo de onboarding, de ambientação dos conselheiros, precisa levar em conta a questão da diversidade. É, normalmente, num processo de ambientação, você fala da estrutura, do processo de tomada de decisão, do momento da empresa, do que se espera dos conselheiros, do que se espera do conselho, enfim, todas as informações que aquele conselheiro precisa para se sentar numa cadeira e poder interagir da melhor forma, da forma mais produtiva com os seus colegas. Mas a questão da diversidade precisa ser abordada. Por quê? Enfim, porque pessoas com culturas, com formas de atuar diferentes, precisam ser respeitadas na sua forma de trabalho. Então, o presidente do conselho ou a pessoa responsável por esse processo de ambientação precisa destacar, né, a necessidade de observar que as mulheres às vezes têm uma forma diferente de se portar, de falar, e elas precisam ser respeitadas dentro da forma delas atuarem. O presidente do conselho também tem um papel muito importante no seu trabalho de facilitador, porque ele precisa ver quando acontece o famoso man interrupting, né? Que quando um homem interrompe quando uma mulher está sendo muito atropelada nas falas dela, e ele precisa chamar atenção e ter cuidado para que a reunião aconteça de forma harmoniosa e que a mulher consiga se expressar, ter espaço para colocar as ideias dela. E, finalmente, as pesquisadoras falam sobre o processo de contratação para board, que às vezes o perfil buscado é muito aquele perfil tradicional de profissional que ocupou cargos de nível C numa empresa. Só que hoje as mulheres estão pouco em cargos de nível C. Hoje no Brasil, por exemplo, você tem 15% das maiores empresas lideradas por mulheres, no cargo de CEO. Até pouco tempo era 11%. Depois da pandemia caiu de 11% e agora subiu de novo. Então, ainda existem muito poucas mulheres em cargos de nível C. Isso faz com que, se você já partir do princípio que você quer pessoas que ocuparam cargos de nível C, você já está eliminando um universo de mulheres super qualificadas para participar de conselhos. Então, isso é uma discussão muito grande sobre diversidade e inclusão, né? E não só para conselhos, mas se você
se fala muito que se você quer ter realmente diversidade e inclusão de qualidade numa empresa, com profissionais de alto nível, a primeira coisa que você precisa fazer é mudar os seus parâmetros de seleção de pessoas, que às vezes são parâmetros muito míopes, que colocam uma régua muito alta em determinadas características e acabam deixando passar pessoas muito interessantes que trariam muita riqueza para a organização. Bom, isso é o que o artigo trouxe e acrescido dos meus próprios comentários e observações. Mas eu também queria colocar algumas contribuições minhas da minha experiência trabalhando com homens em projetos e também em conselhos. A primeira observação que eu quero fazer foi um aprendizado que eu tive com um presidente de conselho, uma pessoa que já tinha ocupado a presidência de conselho, que ele me disse o seguinte: não é bom ficar pedindo desculpas tanto, porque eu tenho mania, né? Eu peço muito desculpas e às vezes uma pessoa esbarra em mim, eu falo desculpa. Eu chego num lugar que tem pessoas conversando, eu falo desculpa se eu estou interrompendo vocês. E eu levei isso para minha atuação como conselheira, né? Eu estou sempre dizendo desculpa se eu vou mudar a ordem da pauta. Desculpa se eu vou entrar agora, vou fazer um parêntese, desculpa se não sei o quê. E ele me fez essa observação, né? Não é bom pedir tanta desculpa. E eu fiquei pensando que realmente quando você pede desculpa em excesso, você não vai passar por uma pessoa super educada, você vai passar por uma pessoa insegura, ou que está fazendo coisas erradas. E depois eu fui ver, até uma amiga me comentou que existe um livro que se chama Girl, Stop Apologizing. Menina, pare de pedir desculpas. E que só tem em inglês, por isso que eu estou falando o nome em inglês. Mas isso foi um aprendizado muito importante. O segundo é que às vezes os homens são muito enérgicos nas discussões e eles falam, começam a falar todos ao mesmo tempo e eles têm a dinâmica deles que funciona muito bem para eles. E eu aprendi que eu não tenho que competir com isso. Se eu quiser competir com os homens no calor da discussão, eu vou ter que levantar o tom de voz, a minha voz é muito fininha, eu vou perder e ainda vou passar por uma pessoa histérica, descontrolada, ou que fala muito alto. Não é legal. Então, eu uso outras estratégias. Por exemplo, quando eu quero levar uma informação muito relevante, às vezes eu passo por escrito antes da reunião. Falo, pessoal, antecipo o assunto X que eu quero apresentar para vocês e que, enfim, eu quero discutir melhor. E aí, quando eles chegam, eles já sabem o que eu vou falar e eles, às vezes, até já trazem observações. É muito, muito rico fazer isso. Trazer por escrito, trazer apresentações para fazer na hora. Eu procuro sempre me valer, quando são reuniões digitais, aquele recurso de só fala quando levanta a mão. Então, se eles começam a desobedecer a questão de levantar a mão, eu falo, gente, olha só, lembra que tem que levantar a mão. Eu falo para o presidente do conselho, seria bom, né? E isso é bom, porque eles respeitam. Então, eu consigo não ser necessário disputar com eles em tom de voz, porque eu ia perder sempre. E a minha terceira observação é que eu percebo que o homem quer acertar com a mulher, ele quer respeitar a mulher, ele quer respeitar, ele tem muito respeito pela inteligência da mulher, pela capacidade dela, ele entende a riqueza que ela traz para a reunião. Então, eu em geral sou muito respeitada. É, eu não me lembro de uma situação, quer dizer, teve uma ou duas situações que nem eram de um trabalho, né? Às vezes são situações que não são de grupos de trabalho. Mas em grupos de trabalho fixos e em conselhos, eu não me lembro de ter sido desrespeitada por um par homem. Inclusive porque eu trabalho, em geral, com pessoas muito qualificadas, com muita experiência, com muita maturidade. Então, é super agradável. Mas se acontecer uma situação que você é desrespeitada, parte desse princípio de que o homem quer acertar. Então, às vezes, ele faz sem perceber. Então, vale a pena chamar a pessoa para uma conversa individual, não expondo a pessoa no grupo, e falar: olha, eu não sei se você percebeu, mas você às vezes me atropela, você não me deixa terminar o raciocínio. Às vezes, até na hora de reunião, fala: Fulano, desculpa, deixa eu terminar meu raciocínio. Mas se você não conseguir na hora da reunião, fala fora. Fala: olha, eu queria te dizer, tal, que aconteceu isso assim, assim e que eu queria que você observasse, você se policiasse um pouco. Eu tenho certeza que na maioria dos casos a pessoa vai pedir desculpas e vai tentar se policiar mais.
Se for uma coisa que várias pessoas do grupo fazem, então vale a pena você falar com o presidente do conselho, ou até trazer isso, esse ponto, né, à pauta, e dizer, olha, pessoal, acho que a gente precisa de uma outra dinâmica, etc, etc. Em geral, eu tenho certeza que você vai ser respeitada e as pessoas vão fazer uma autocrítica e vão perceber que erraram e vão corrigir a atitude. Essas são as 3 observações que eu queria trazer da minha própria experiência. O ambiente profissional tem mudado muito de quando eu cheguei no mundo do trabalho, que ainda era muito mais masculino do que ele é hoje. Eu acho que, em geral, você vai ter boas experiências trabalhando com homens. E, como eu disse no início, essas observações não valem só para conselhos, eu acho que elas valem para qualquer grupo de trabalho onde uma mulher tenha que conviver com vários homens. Enfim, espero que essas informações sejam relevantes para você como foram para mim. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificações. Eu sou Silvana Ramal, conselheira, empresária, autora de livros. E muito obrigada por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo.